A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs, a você que abriu agora esse vídeo. Estou aqui agora, daqui a alguns minutinhos estarei entrando em oração. E eu quero falar uma palavra aqui rápida, antes de começar a orar no término de mais uma campanha para a glória de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. Outras traduções diz: orai em todo o tempo. E eu quero falar sobre Lucas 18:3, onde relata a história de uma viúva. E esta viúva chegou a um juiz. E esse juiz era ímpio, iníquo, um homem ruim, que era terrível. A palavra de Deus diz que ele não temia Deus e não respeitava homem algum. E esta viúva chegava todos os dias e falava: julga minha causa. E ele não dava importância para ela. Julga minha causa contra os meus adversários. Mas esse juiz não dava a mínima. E o que aconteceu? Esta viúva perseverou. Todo dia ia lá e falava: julga minha causa. Certo dia esse juiz pegou e parou e disse: eu não temo a Deus, nem respeito os homens, mas para esta viúva parar de me incomodar, me importunar, eu vou julgar a causa dela. E daí Jesus fala: assim é o Pai com os seus servos. Seu juiz, sendo iníquo, ele julgou a causa desta viúva por ela ter insistido, perseverado. Quanto mais o vosso Pai fará justiça por vós, pelos seus servos, pelos seus filhos. Daí Jesus fala: será que quando o Filho do Homem vir, ele vai encontrar fé na terra? E o que nós entendemos aqui? A importância de perseverar. Romanos ali fala: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Eu não sei o que você está passando. Se é problema de saúde, se é problema familiar, se é problema financeiro, se é problema espiritual, uma guerra espiritual, se é perseguição, se é necessidade que você está passando, não importa o problema. O que importa é uma coisa só: você exercer a tua fé. Daí você me diz: como que eu exerço a minha fé? Você exerce a tua fé fazendo o que esta viúva fez. E o que essa viúva fez? Ela perseverou. Ela insistiu. E a palavra de Deus diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra.
e aquele que bate a porta se abre. O segredo está em você perseverar em oração. A oração é a chave que abre a janela do céu para Deus derramar virtude, bênçãos, o que você precisa. Mas exerça a fé. Exerça a fé. Pode pedir para o irmão, para a irmã orar, para o pastor, para o fulano, para o cicrano orar. Mas se você não se colocar a buscar de Deus, fica difícil. Porque o mais necessitado é você. Eu posso orar, posso interceder, os irmãos que você pede oração, todos. Mas você tem que fazer a tua parte. Você tem que perseverar. Você tem que manifestar a tua fé. Tem pessoas que não oram porque não têm fé, não crê na própria oração deles. Tem pessoas que crê na oração do pastor, do obreiro, do irmão, da irmã, mas não tem fé na oração deles porque eles não oram. Eles não buscam. E a ali, ela não pediu para outras pessoas ir lá e falar com o juiz. Ela foi. Então, peça oração. Porque a oração na intercessão ajuda em muito. Mas faça a tua parte. Se coloque na posição, orando e buscando a Deus. Uma das coisas tão importante e interessante é que na oração, o mais, por exemplo, aquele que intercede por alguém, ele é maior beneficiado, porque ele está recebendo de Deus. Deus está agindo na vida dele. Então, ore, busque, consagre a vida. Se é luta espiritual, jejum e oração. Se você vê que é o demônio que está por trás das pessoas, usando pessoas contra você, vai para o jejum e para a oração, para Deus libertar esses ímpios endemoniados. Se é problema de cura, busque a Deus. Senhor, o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. E eu creio na saúde. Eu creio na cura, no milagre do Senhor. Não importa a causa, a situação. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível. Jesus falou para Lázaro, depois de 4 dias morto, Jesus falou para Lázaro, sai para fora. Aquele que estava em estado putrificado, apodrecido ali dentro daquela sepultura. Quando eles removeram a pedra, ele saiu perfeito. E eu acredito que saiu com a saúde, com o corpo em perfeita saúde, com mais vigor do que quando antes de estar enfermo, antes de ter acometido com aquela enfermidade que levou ele à morte. Então, às vezes é preciso você remover a pedra para Deus agir numa causa específica da tua vida. E essa pedra só é removida pela perseverança, pois a perseverança é a manifestação da fé. Quando não há perseverança, a pedra permanece lá. Que pedra é essa, irmão? A pedra da incredulidade.
Enquanto você for incrédulo, incrédulo ou incrédula, de não exercer a tua fé em oração, o teu milagre não vem. E outra coisa, Jesus falou assim: vós, sendo mal, sabe dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai Celestial dará bens aos que lhe o pedirem. E ele fala, se o filho pedir pão, você não vai dar uma pedra. Se o teu filho pedir peixe, você não vai dar uma serpente para ele. Quanto mais ao vosso Pai também dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. O Espírito Santo é aquilo que eu acredito trazendo para as bênçãos relacionado ao exemplo que ele deu do filho que pede para o pai o que necessita de alimentação. O Espírito Santo significa o suprimento das áreas da vida que a pessoa necessita, seja na área da saúde, seja na área financeira, para se manter, para manter a sua família, seja na proteção contra os laços, as setas malignas. Mas você precisa se conscientizar que você tem que perseverar em oração. Como aquela viúva perseverou em oração e a causa dela foi julgada. Assim você perseverando em oração, Deus vai fazer justiça por você. Seja a área que for. Então a palavra hoje é perseverar em oração, como aquela viúva perseverou em estar todo dia pedindo para aquele juiz iníquo julgar a causa dela. Tem um sentido na palavra orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Porque já existe esse princípio da oração sem cessar, de você orar em todo o tempo, onde você estiver, você está em oração com Deus. Por quê? Porque você já está, o Filho de Deus, o espiritual, o servo de Deus, biblicamente, ele já está ligado com o Pai. 24 horas pelo Espírito Santo, numa vida espiritual. Então o princípio já é a oração. Você está em oração. Agora muito mais você perseverar quando você está passando por uma dificuldade, por uma luta, por uma guerra, por uma batalha, onde Satanás está usando as pessoas, tentando te prejudicar, aonde você está passando por uma enfermidade terrível, sofre muito, e essa enfermidade tem quadros que pioreia, etc e tal. Ou está necessitando de uma bênção material, financeira para suprir a necessidade. Inclui nesta oração. O maior benefício da oração é de você estar ligado direto com Deus. Não é simplesmente você pedir a bênção de Deus, mas você já está ligado com Deus, porque quando você está pedindo a bênção para Deus, você está pensando em Deus, com o pensamento ligado em Deus, voltado para Deus, aí Deus já trabalha de uma forma especial, não somente com relação à necessidade que você está colocando diante de Deus, mas o Espírito Santo tem liberdade de trabalhar na tua vida em outras áreas também. Então a palavra é perseverar em oração independente da necessidade que você esteja passando. Maior é a necessidade que você tem de orar, pelo que você precisa receber de Deus, da parte de Deus. Então vamos buscar Deus.
A oração sempre tem que ser voltada para o espiritual, para a santidade, para a comunhão com Deus. Mas só que ali também, na oração ali que Jesus ensinou, está escrito: dai-nos o pão de cada dia, as bênçãos necessárias para o dia a dia, bênçãos materiais, para se manter, para se suprir. E também pedindo a oração da proteção: Senhor, livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Livramento de armadilhas do diabo, armadilhas malignas, armadilhas satânicas que o diabo arma com pessoas e com o pecado também. Então a oração é em todas as esferas da vida, mas principalmente no Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. O que é? Para nós reconhecer a santidade de Deus e venha a nós o teu reino, nós viver aqui de uma forma a glorificar a Deus, vivendo uma vida de santidade como um filho de Deus na terra, que anda na contramão do mundo, que abomina o mundo e suas práticas ímpias. Então, independente da luta que você está passando, eu só tenho uma palavra para você: persevere como aquela viúva perseverou, pedindo para aquele juiz iníquo julgar a causa dela. O salmista diz: olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, busque o que você está precisando, busque de Deus. Peça oração por irmão, para a irmã, para o pastor, para o obreiro. Mas faça a tua parte. Busque, como aquela viúva. E Deus vai entrar com a providência e Deus vai dar vitória. Sabe aquela pessoa que busca uma bênção material assim, com aquela fé, e enquanto não recebe, não para? Busque a Deus desta mesma forma para você se santificar, para você se consagrar na presença de Deus. Que daí as coisas se tornam mais fáceis na tua vida. Deus vai enviar anjos para pelejar em teu favor. Deus vai cortar o laço que o diabo armar no teu caminho. Os anjos do Senhor vai destruir as setas do diabo que o Satanás tentará lançar. Deus vai dar o livramento. Deus vai curar. Deus vai abrir porta. E Deus vai dar vitória. Se você perseverar em oração, como aquela viúva perseverou, pedindo para aquele juiz julgar a causa dela. Então vamos orar. Eu vou entrar aqui em oração agora em nome de Jesus Cristo. Porque está tremendo aqui, está uma glória maravilhosa aqui. Eu estou sentindo uma paz tão maravilhosa que eu amanheço aqui. Na presença de Deus, senti essa maravilha, esse ambiente tão maravilhoso aqui. Estava aqui meditando uma palavra ali. E tão maravilhosa que não tenho palavras para descrever o que é o amor de Deus. Então que Deus abençoe a tua vida. Vamos perseverar em oração, vamos perseverar em jejum, em consagração, vamos buscar não somente as bênçãos de Deus, mas principalmente a santificação, a consagração para ter uma comunhão mais profunda com Deus. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida em nome de Jesus. E eu vou estar aqui agora intercedendo em favor de cada um que vê os vídeos nesse canal, que compartilha, que pelo menos alguns minutinhos escuta. Porque tem muitos que não tem comichão nos ouvidos,
como está escrito na palavra, você tem comichão nos ouvidos, daí não suporta a verdade. E aqui a palavra, se você notar, a palavra aqui é só espiritual. É só espiritual. Aqui não é para agradar a carne humana. É para a pessoa se voltar a uma vida espiritual de santidade, de consagração, de buscar Deus. Para ir morar no céu. Não tem coisa melhor do que a vida espiritual. A vida espiritual é maravilhosa na presença de Deus. Está livre do pecado, livre do mundo, livre de Satanás, dos demônios. É maravilhoso. É o que Deus deseja para todos aqueles que diz que são cristãos. Então que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus estarei intercedendo em favor de todos aqui. Deus abençoe em nome de Jesus.